Quem acompanhou o noticiário nas últimas semanas percebeu que o Rio Grande do Sul foi assolado por chuvas, enchentes, tufões e vendavais. Aparentemente naturais, estes problemas são na realidade o resultado de descasos e negacionismos perante o problema ambiental ao longo de décadas. Não são responsabilidades apenas de um governo, como o de Eduardo Leite, mas este é sim um dos problemas. Recentemente, foi bastante polêmica a briga do governador Eduardo Leite, em rede nacional, com o jornalista André Trigueiro, da Globo News. É nosso dever fazer perguntas, é o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões o senhor não fez pergunta, o senhor fez um comentário. Só um pouquinho. Um momento. Eu lhe ouvi. Agora eu preciso dizer. Eu falei de cultura de prevenção que não necessariamente se resolve apertando o botão em 4 anos. Mas numa coisa, este jornalista tem razão. Os políticos são muito culpados em tudo que tem acontecido. Só para se ter uma ideia, alguns meses antes das trágicas enchentes que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul, o prefeito da cidade de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi bastante negacionista com o acontecimento num dos parques da cidade, o Parque Harmonia, bem na região central. Porto Alegre, considerada uma das capitais mais arborizadas do Brasil, teve, de uma hora para outra, praticamente 103 árvores cortadas. A desculpa da prefeitura é que aquelas árvores estavam mortas e iam cair de qualquer forma, e não estavam. Aí, claro, no dia 16 de setembro, o secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre foi visto, com sorrisos amarelos, plantando 41 mudas de árvores nativas próximas à região. Segundo dados do próprio estado, o governador Eduardo Leite reduziu em 25%, comparado a 2015, o orçamento da Defesa Civil. A mesma que agora ele utiliza o casaco para lá e para cá na fiscalização das tragédias. Mas isto é só um rápido e superficial exemplo de como estamos brincando com fogo. E principalmente, como as nossas autoridades não estão preparadas para lidar com um dos principais problemas do século, a crise climática. Mas o que aconteceu afinal no Rio Grande do Sul? Municípios da bacia hidrográfica do Rio Taquari foram rapidamente inundados, ao ponto de prédios de 2 ou 3 andares ficarem praticamente abaixo de água, do dia para a noite. O fato desses municípios não estar numa posição geográfica muito próxima e próximo ao nível dos rios aumentou ainda mais o caos. Para se ter uma ideia, uma ponte de ferro na cidade de Nova Roma do Sul foi simplesmente levada pelas águas como se fosse de plástico, de brinquedo ou de isopor. E como mostra essa imagem aqui, a cidade de Roca Salles simplesmente sumiu do mapa. E o mais bizarro é que nesse momento está chovendo no Rio Grande do Sul. E a previsão para as próximas semanas segue a mesma. Sobre a questão do aquecimento global. É polêmico, embora não devesse ser. O fato é que o termo que se popularizou não é o correto. O correto seria chamar de mudanças climáticas globais, já que se aquece em alguns locais do planeta e se esfria em outros. Mas o fato é que chamamos de aquecimento global, ou ele se popularizou assim, porque o nível dos oceanos está aumentando e o planeta no geral está aquecendo mesmo. Como já vivenciamos há alguns anos na pandemia de Covid-19, o mundo pode estar acabando e todas as pessoas podem estar morrendo. Mas é apenas o lucro que importa para as grandes empresas e seus donos, bem como seus servos, os políticos. Não há dados e estatísticas no mundo, ciência ou o que for, que seja o suficiente para barrar a sanha do lucro. O que estiver no caminho da elite dominante vai estar contra todas as nossas necessidades ambientais, ecológicas, trabalhistas e o que for. Como muito bem apresenta um vídeo do Neurologia sobre o aquecimento global, o link vai estar aqui embaixo, a negação de um problema que gera lucro é sempre combatida com a força cultural e econômica que esse sistema possui. Apesar de que, no passado, quando a indústria do cigarro conseguiu postergar em décadas as leis antifumo, por exemplo, o problema era ainda menor, já que afetava particularmente poucas pessoas ou muitas pessoas que fumavam e no máximo as pessoas próximas a elas. Agora, no entanto, o problema é global e afeta a todos, inclusive a todas as classes. Proletariado e burguesia podem morrer com o mesmo planeta se as catástrofes continuarem acontecendo. Com isto, os bilionários começam a investir em tecnologia para colonizar Marte ou outro planeta que for e ir para o espaço. E muita gente gosta disso, acha legal e tal. Mas a verdade é que nós não temos dinheiro nem para ir a Roma nas férias. Nós não vamos para Marte. Eles vão. Mas o mais bizarro de tudo isso foi o jornalismo aqui do Rio Grande do Sul durante esse período. Só para vocês terem uma ideia, houve uma reportagem de um senhor que tinha perdido tudo. A casa dele tinha sido levada pelo rio, Taquari, e ele estava atirado às margens com um pedaço de pedra que sobrou da casa dele. Aí a grande empresa daqui, de televisão, filial da Rede Globo, a RBS, foi ali, filmou ele, ficou com muita pena, achou triste, fez toda uma dramatização em cima da história daquele senhor que trabalhou a vida inteira e agora a casa dele tinha sido levada. E aí a repórter, que tem bastante dinheiro e tal, ela foi ali, ficou triste, comprou um radinho de pilha e deixou ele sentado, ouvindo rádio.
enquanto a casa dele tinha sido levada. Isso indica que o pós-tragédia foi tão absurdo e talvez até pior do que a tragédia em si. Algumas cidades ficaram com suas principais entradas engarrafadas por curiosos que queriam ir lá assistir o cenário da destruição. E tivemos que acompanhar a bizarra cena do Eduardo Leite, né, o governador do Rio Grande do Sul, agradecendo o MST que tinha levado alguns voluntários para os desabrigados que estavam sem nada. Alguns meses antes, o governador do Rio Grande do Sul afirmou que teria resposta imediata, segura e precisa do Estado caso o MST ousasse fazer o que estava fazendo lá na Bahia, que era invadir algumas terras desocupadas e tudo mais. Ele afirmava que a propriedade privada é inviolável e o Estado estaria seguro para proteger essas casas. A mesma resposta sobre a propriedade no Vale do Taquari, levada pelas águas, como estamos vendo, não foi tão segura e precisa. O governador também disse que os movimentos sociais são legítimos, mas que são usados para fins políticos. Da mesma forma, como vimos no vídeo, que o governador faz com os dados e as estatísticas. Não é mesmo, governador? Enfim, este não é um vídeo de críticas somente a Eduardo Leite. Como vimos essa semana na fala do Lula na ONU, desde o Rio 92, o Eco 92, todos os políticos tentam aparentar estar interessados com problemas ecológicos, ambientais, defesa dos animais e tudo mais. Mas na prática, isso não acontece. Ainda que o desmatamento anual na Amazônia tenha se reduzido bastante durante os 2 primeiros mandatos de Lula, é o mesmo que declarou na Band News em junho de 2023, que nunca teve problema com o agronegócio, por causa de tudo que fizeram por eles. Enquanto isso, o MAP Biomas, através do relatório do desmatamento, relatou que o agronegócio é responsável por 97% da destruição de matas nativas no Brasil. Enfim, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, está uma bagunça. É esgoto transbordando pelo mercado público e é os limites do Rio Guaíba atingindo seus níveis máximos. No dia 19, de forma muito alarmante, a medição do Cais Mauá chegou a somente 3 metros abaixo da cota de inundação. Para quem não sabe, o Cais Mauá fica praticamente no centro da cidade de Porto Alegre. E lembram lá do parque que eu falei no início que tinha sido devastado? É onde os gaúchos comemoram um acampamento farroupilha e fazem tipo piquetes. São casas de madeira onde tem comida e fogo e tudo mais dentro. Pois é, inundou. E aí o que aconteceu? Alguns vereadores do PSOL começaram a meio que tirar sarro, dizendo: olha, nós avisamos que se vocês tirassem as árvores ali, isso ia acontecer e tal. E aí os políticos de direita, muitos bolsonaristas, vereadores de Porto Alegre e alguns deputados estaduais, começaram a falar que na verdade os caras do PSOL estavam querendo ganhar votos e estavam ideologizando o problema da inundação. E de fato eu não duvido que os vereadores do PSOL realmente queiram votos, porque como todos os políticos carniceiros, na verdade eles só querem isso, né? A sua questão material. Inclusive a deputada Fernanda Melchiona, enquanto estava acontecendo todo esse problema das enchentes, estava comemorando, né, que ela foi considerada uma das melhores deputadas federais do Brasil. O fato é que se colhe o que se planta, ou melhor, o que se arranca. Mas afinal de contas, os vereadores estavam de fato ideologizando um problema? E aí entramos em uma outra questão importante. Porque o conceito fundamental de ideologia, no marxismo pelo menos, é que a ideologia, é uma falsa consciência na relação entre classes. O que é uma falsa consciência na relação entre o domínio das classes? É que investigar, apontar culpados e principalmente entender os problemas que levam a todas essas catástrofes não é ideologia. Avisar sobre esses problemas, tentar interferir neles, não é ideologia. Alterar dados a seu favor simplesmente porque sim, porque é melhor para mim, embora não seja melhor para os outros, é ideologia. Justificar que nada está sendo feito errado porque ali na frente há eleições, ou porque eu quero ser presidente daqui a 2 anos, é ideologia. Agora, ignorá-los, dizer que nada está acontecendo, que os dados são mentirosos, que os governos estão fazendo o suficiente, isto sim, meus senhores, é ideologia.